Olá, eu sou o professor Flávio e hoje, na aula de ciência, a gente vai abordar o assunto de cargas elétricas, certo? Bom, para a aula de hoje eu preparei os seguintes tópicos que a gente vai abordar em cargas elétricas: eletricidade, cargas elétricas, eletrização por atrito, condutores elétricos e isolantes elétricos, eletrização por contato, aterramento de um objeto e descargas elétricas no ar, certo? Bom, primeiramente a gente deve ver o conceito do que é eletricidade, né? A eletricidade é o nome que se dá a fenômenos que ocorrem a cargas elétricas e corpos eletricamente carregados, certo? O termo eletricidade, ele também é utilizado para referir-se a uma grande área do conhecimento da física, ok? Mas, além disso, aplica-se à energia elétrica, que é quando a gente fala em eletricidade, a primeira coisa que vem à mente é energia elétrica, certo? A primeira coisa que a gente gosta de relacionar é que é uma forma de energia que possibilita o funcionamento de inúmeros dispositivos elétricos que a gente tem em casa, né? Seja a nossa TV, a nossa geladeira, enfim. E aí, a gente tem que a eletricidade, ela tem origem nas cargas elétricas, certo? Cargas elétricas, que são propriedades de partículas subatômicas, ok? Como os prótons e os elétrons. Essas duas partículas, elas apresentam a mesma quantidade de carga elétrica. Aqui a gente já vai ver a forma mais matemática, a gente já vai atribuir números a essas cargas elétricas, ou seja, nos prótons e os elétrons, são as partículas fundamentais do núcleo atômico, e aí a gente tem que elas têm cargas elétricas, ou seja, elas têm valores numéricos. A gente tem que elas apresentam a mesma quantidade de carga elétrica, que é cerca de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, certo? Porém, elas apresentam sinais opostos. O que acontece? O elétron, ele possui a carga menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Já o próton, a sua carga positiva. Por isso, são a mesmo valor, né, de quantidade de carga elétrica, porém de sinais opostos. E aí, a eletricidade ela foi inicialmente descoberta por um filósofo grego chamado Tales de Mileto, que ao esfregar um âmbar a um pedaço de pele de carneiro, ele observou que pedaços de palha e fragmentos de madeira começaram a ser atraídos pelo próprio âmbar, certo? O âmbar é uma resina fossilizada, e aí ao esfregar no pedaço de pele do carneiro, ele observou que alguns pedacinhos de palha ou alguns fragmentos de madeira começaram a se atrair com o âmbar, certo? E aí foi um dos primeiros estudos a partir na Grécia Antiga, certo? Filósofo grego Tales de Mileto. E aí a eletricidade ela é uma forma de energia transmitida por meio da passagem de elétrons através de fios condutores, ok? O estudo da eletricidade envolve vários cientistas, vários filósofos naturais daquela época, que antigamente os cientistas eram chamados de filósofos naturais, que buscavam entender as causas dos fenômenos naturais, certo? A carga elétrica é uma propriedade das partículas elementares, carga elétrica, é uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo. O átomo ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Como eu falei, né? Os prótons e os elétrons eles têm cargas que elas se diferenciam pelo seu valor, que uma é positiva e outra é negativa. Mas a gente também tem o nêutron, certo? O nêutron é localizado no núcleo atômico juntamente com o próton. Porém, o nêutron ele não
possui carga elétrica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o elétron e o próton, eles têm cargas diferentes. Ou seja, eles possuem uma certa carga. Já o nêutron não. E aqui ao lado a gente tem a figura, o modelo atômico do átomo, onde a gente tem o elétron orbitando o núcleo, e no núcleo a gente tem os prótons e os nêutrons, certo? E aí, se atritarmos o bastão de vidro no tecido de lã, o deixarmos pendurado e aproximarmos dele outro bastão de vidro que tenha sido friccionado em outro pedaço de lã, a gente pode notar que esses bastões eles vão se repelir. Por quê? Porque ao friccionar esses bastões, a gente vai atribuir cargas elétricas a eles, certo? E aí eles vão ter as mesmas cargas elétricas. E o que acontece quando eles têm as mesmas cargas elétricas? Acontece o processo chamado de repulsão. Se eu tiver as cargas diferentes, eu vou ter um processo de atração, certo? Se eu atritar esses dois bastões com um pedaço de lã e encostá-los, eu vou ter, vamos supor, que eles estão carregados negativamente. Acontece que cargas iguais, elas vão sofrer o processo de repulsão, ok? Já cargas de sinais contrários, por exemplo, uma positiva e uma negativa, elas vão sofrer o processo de atração. Essas observações demonstram a ocorrência de fenômenos elétricos, certo? E aí, ao atritarmos os materiais vidro e lã, o bastão de vidro ele passa a ser portador de carga elétrica positiva e o pedaço de lã de carga elétrica negativa, ok? E aí, os sinais de positivo e negativo atribuídos a essas cargas nos esquemas são uma convenção científica que foi atribuída a partir de Benjamin Franklin nos seus estudos sobre os para-raios, certo? Aí aqui a gente tem a figura é a representação esquemática da eletrização por atrito, onde a gente fricciona um bastão de vidro e um pedaço de lã, e aí o bastão ele vai ficar eletrizado positivamente e a lã negativamente. A interação entre dois corpos portadores de carga elétrica é um acontecimento mútuo, em que um deles atua sobre o outro, exercendo uma força sobre ele, e esse outro corpo atua simultaneamente sobre o primeiro, também exercendo uma força sobre ele, certo? Aí aqui a gente tem a representação esquemática de forças de atração e de repulsão, onde as cargas de sinais diferentes elas vão sofrer forças atrativas, e as cargas de sinais iguais, aqui eu tenho um exemplo de duas cargas positivas, elas vão sofrer as forças repulsivas, a força de repulsão. Se fosse duas cargas negativas, elas também iriam se repelir, pois são cargas iguais também. E aí, se os dois corpos apresentam as cargas de sinais opostos, as forças tendem a fazê-los se aproximarem, que é a força atrativa, certo? Já se eles possuírem cargas de mesmo sinal, a força tende a fazê-los a se afastar, que é a repulsão. Diferentes materiais têm diferentes tendências à eletrização. Quando o vidro e a lã são atritados, dizemos que ambos os materiais adquirem carga elétrica pelo processo de eletrização por atrito, ou seja, aquela fricção entre os materiais. E aí, eu tenho o seguinte, com base nessa sequência, podemos afirmar, por exemplo, que a lã adquire carga negativa se atritada com um bastão de vidro, mais carga positiva se
atritada com um bastão de borracha rígida. Aqui a gente tem esse esquema a partir dessas setas, que ela indicam o seguinte: aqui é a série triboelétrica, no caso, os materiais aqui: vidro, lã, seda, algodão e uma borracha rígida. Se eu pegar, por exemplo, a lã e atritá-la com o vidro vai adquirir a carga positiva, já a lã vai adquirir uma carga negativa, certo? Ou seja, eu pegando daqui para cá, esse vai receber uma carga negativa e esse uma carga positiva, assim como indicam as setas aqui, ok? E aí tem um GIF aqui representando um experimento, no qual o rapaz aqui, ele atrita um pedaço de cano PVC, e aí ele tem um materialzinho lá dentro com uma certa carga. Ao atritar esse cano e encostar aqui, ele vai sofrer o processo de eletrização e vai fazer o material se afastar ou ser atraído, dependendo da carga dos materiais, certo? Dependendo com qual material ele foi friccionado. Ele pode sofrer a atração, como está aparecendo aqui agora, ou a repulsão, dependendo da carga na qual ele atritou os materiais e deixou ele com determinada carga, certo? E aí os condutores elétricos e os isolantes elétricos são o que se imagina quando se fala em condutores, ou significa que é algo que conduz, certo? E aí os condutores, eles são partículas elétricas existentes no corpo, capazes de se movimentar, observe, movimentar com grande facilidade, como por exemplo nos metais e no corpo humano. E aí os isolantes elétricos são o seguinte: quando esse movimento acontece com muita dificuldade, porque nos condutores ele tem uma facilidade maior, já nos isolantes ele tem uma dificuldade de conduzir eletricidade, por exemplo, ou não acontece. Aí a gente diz que esse corpo ele é um isolante elétrico, certo? Aqui a gente tem um exemplo de condutores elétricos e isolantes. A gente tem uma situação aqui inicial com uma esfera metálica com a carga negativa e outra inicialmente neutra, ou seja, ela tem... Quando a gente fala de corpo neutro, a gente pode imaginar o seguinte: esse corpo ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas. Então ele recebe o nome de corpo neutro, ok? E aí eu coloco um bastão de metal ligando um ao outro. O que acontece é que o corpo carregado negativamente, com excesso de cargas negativas, esse corpo aqui, ele vai transferir essas cargas através do bastão de metal, porque o bastão de metal ele é um ótimo condutor, certo? Então ele vai passar essas cargas de um corpo para o outro, saindo desse corpo aqui para esse. Já nessa outra situação aqui, na figura B, eu tenho um bastão de madeira. E a madeira, ela é um isolante elétrico, ou seja, ela transporta ou não transporta as cargas elétricas de jeito nenhum de um corpo para o outro, ou seja, ela não consegue passar essas cargas dessa esfera aqui para essa outra esfera. Ela tem uma dificuldade enorme de transportar essas cargas, certo? Por isso, ele é um isolante elétrico. E aí, a eletrização por contato. Quando um corpo eletrizado toca um corpo eletricamente neutro, que isso é sem carga elétrica, mas a gente pode lembrar do que eu acabei de falar: um corpo neutro não é necessariamente um corpo sem carga elétrica, mas um corpo com a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, certo? Aí por isso que
aqui está dito como sem carga elétrica, mas significa dizer que ele está neutro, ou seja, com a mesma quantidade de carga, nenhuma mais que a outra. E aí, parte de sua carga é transferida para ele, que também passa a ficar eletrizado. Esse processo é a eletrização por contato, ou seja, a moça toca aqui numa esfera com uma determinada carga e acaba que seus cabelos eles sofrem, passam cargas elétricas através do seu corpo e nas pontas dos seus cabelos eles tendem a se repelirem, certo? Ali está acontecendo a repulsão entre eles, ok? Aqui na figura tem uma haste de vidro carregada positivamente, entrando em contato com uma esfera pendurada. Essa esfera ela está neutra, ou seja, ela tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. O que acontece aqui, quando eu toco essa esfera, ela vai receber as cargas positivas, pois ela está neutra, certo? E aí o que vai acontecer é o seguinte, ela vai repelir-se com a haste de vidro. Já no outro caso aqui, eu tenho um bastão, uma haste de borracha. A haste de borracha, ela é um isolante elétrico. E aí ela não vai conseguir passar essas cargas elétricas para a esfera, fazendo com que não haja nenhuma situação de repulsão ou atração aqui. Agora para o aterramento de um objeto. A gente vai falar agora aqui do para-raios, certo? Fio terra. Verifica-se que quando um corpo eletrizado positivo ou negativamente é colocado em contato com o solo terrestre, diretamente ou por meio de um material condutor, ele torna-se eletricamente neutro. E aí o que acontece aqui é que esse corpo eletrizado, ele vai transferir as suas cargas em excesso, se ele estiver, por exemplo, eletrizado com cargas negativas, ao entrar em contato com a superfície terrestre, ele vai meio que liberar essas cargas, elas vão escapar pela superfície, pois o planeta Terra é como se fosse uma forma de dissipar essas cargas. E aí, quando um objeto é colocado em contato com o solo, podendo transferir para ele sua carga elétrica, a gente diz que ele está aterrado, certo? O aterramento ele pode ser feito por meio de um fio metálico, que nesse caso é denominado fio terra. Mas por que fio metálico? Porque é um ótimo condutor. E aí ele pode fazer essa passagem das cargas para a terra. Como ela é muito grande, essa passagem ocorre de maneira espontânea e sem muita dificuldade, certo? E aí é que a gente tem uma representação. A gente tem uma esfera metálica eletrizada negativamente e uma esfera neutra. Esse símbolo aqui ele representa que é um fio terra, um condutor, um bom condutor, certo? E aí, se eu encostar essa esfera metálica aqui nessa esfera neutra, ela vai transferir essas cargas para a Terra. Essas cargas vão ser bem redistribuídas para a Terra, fazendo assim com que ele perca esse excesso de cargas. Agora, os raios, as descargas elétricas no ar. Bom, o ar, quando ele está na pressão e na temperatura ambiente, ele é um isolante elétrico, certo? Mas se um corpo eletrizado está separado pelo ar de um corpo não eletrizado, não haverá transferência de carga elétrica do primeiro para o segundo. Por quê? Porque o ar ele é um isolante, certo? Mas, no entanto, se um fio de cobre tocasse os dois corpos simultaneamente, então haveria uma transferência de carga, porque o metal é um condutor elétrico, ok? E aí, um condutor elétrico como o cobre, ele oferece uma baixa resistência à passagem de cargas elétricas. Já um material isolante elétrico, o ar, por exemplo, ele oferece uma alta resistência à passagem de carga elétrica. E aí, quando os corpos eles estão eletrizados com cargas muito elevadas ou quando estão muito próximos, a resistência que o material isolante elétrico oferece
pode não ser o suficiente para impedir essa transferência de cargas, ou seja, isso significa que se eles estão muito próximos, mas mesmo assim tem um meio material ali que é isolante, como o ar, e forem muitas as cargas, não vai conseguir fazer esse isolamento dessas cargas, certo? E aí essa transferência ela pode ocorrer acompanhada de luz e ruído, que é o caso de quê? Do relâmpago, ok? Trovão. A descarga elétrica. E aí um exemplo são os raios que ocorrem nas tempestades. As nuvens elas podem ficar altamente eletrizadas durante uma tempestade e em decorrência disso pode acontecer uma descarga elétrica que transfere a carga da nuvem para o solo. Ou seja, a gente tem o meio aqui, o ar, só que o ar ele é um isolante, porém essas nuvens elas estão carregadas com cargas, um excesso de cargas, e elas precisam ser descarregadas. E a Terra, ela também tem cargas, e aí mesmo assim o ar não consegue isolar essas cargas, pois elas estão em excesso e acaba ocorrendo essas descargas mesmo através do isolante que é o ar, ok? E aí essa descarga elétrica ela produz essa luminosidade que conhecemos como o relâmpago, e um forte ruído ao qual nos referimos ao trovão. E aí tem aquela questão de a gente ver primeiro o relâmpago e depois ouvir o trovão. Isso se dá pela a questão da velocidade da luz, que ela é muito maior, mas muito maior que a velocidade do som. Então a velocidade da luz a luz chega aos nossos olhos mais rápido do que o som, certo? E a aula de hoje foi isso.